Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 26 de julho de 2025, horário 10 horas da manhã, 56 minutos. Já está comprovado que a geopolítica do Brasil está em ato de espionagem, sabotagem com os BRICS na geopolítica como agente chinês a interferir de forma terrorista nas empresas americanas no planeta através de procedimentos apócrifos fora de tratados de emilate, reciprocidade jurídica entre países, a sabotar os cidadãos americanos, empresas americanas, no território da República Federativa do Brasil e também no território dos Estados Unidos da América. Este procedimento é um ato terrorista de lawfare que não está identificado, já que não é uma luta jurídica, pois se trata uma atitude de espionagem e sabotagem sendo praticado por terroristas que estão no exercício do Supremo Tribunal Federal. Já foram alcançados com vastas provas em 196 países que também têm as mesmas reclamações. O Supremo Tribunal Federal, os seus membros, eles procedem como procederam com os Estados Unidos da América em 196 países no planeta. Então, eles têm a medida Lei Magnitsky, Lei IEPA, a captura da Europol e a Interpol em qualquer lugar do planeta. Se encontram foragidos Alexandre de Moraes, Barroso, estão abrigados dentro do consulado brasileiro em Roma. E os filhos do Barroso, que são proprietários de bancos, se encontram também albergados dentro das dependências do consulado brasileiro em Nova York. São todos terroristas, proprietários de capital, de procedência duvidosa a manipular o mercado financeiro mundial. Tudo isto com a assistência do inimigo chinês que já se estabeleceu contra os Estados Unidos da América. A gestão Xi Jinping corre perigo tanto na China quanto fora dela. Xi Jinping está executando os generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do seu país, está perdendo poder na China
podendo ser o fim do regime chinês da China. Então há uma grande revolta civil na China e também fora dela. Foi descoberto que o Brasil ele está sendo utilizado como sabotador e espia para o regime chinês, do Irã e da Rússia. Já está determinada o fechamento do consulado brasileiro, o representante consular diplomático nos Estados Unidos da América. Brasil, ele passa a ser um país em que várias atitudes monocráticas de assinatura, de esperográfica, de robótica, esperográfica, robótica, de assinatura do defunto Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, assinatura eletrônica de esperográfica robótica brasileira, em tratados espúrios entre a China e o Brasil. A China alega que é proprietário do petróleo brasileiro da Petrobras e ela vem buscar o petróleo com as suas forças armadas de guerra, forças da Marinha da China, os navios de guerra chineses e o porta-aviões chinês. Então o Atlântico está tomado pela Quarta Frota, está tomado pelos submarinos nucleares e também o Pacífico. Então já está o embate. Então esse sujeito aí que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um fantoche, é um espia colocado pela administração Biden, Obama, Bush e Clinton, todos já identificados. Então o Brasil já está em guerra com os Estados Unidos da América, ao qual os Estados Unidos da América vem tomar posição no Planalto, na embaixada do consulado americano, e estabelecer o seu QG e o seu interstício para liberar 17 países de Centro-América, de Sul-América e do Caribe. Já todas as tropas estão posicionadas cercando o continente sul-americano, centro-americano e do Caribe. Tudo já monitorado pelas tropas navais, aéreas e de exército da coligação NATO, OTAN, Pentágono, Quarta Frota dos Estados Unidos da América. Qualquer indivíduo terrorista identificado como chinês, norte-coreano, russo ou qualquer outra nacionalidade será identificado como inimigo da OTAN, da NATO, do Pentágono, da Quarta Frota e do Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil. Todos estes procedimentos já passam a vigorar do dia 26 de julho de 2025. Horário 11h04. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Torno a repetir, contratos apócrifos assinados por esperográfica eletrônica, ou seja, instrumento de inteligência artificial manipulado por robótica de computador, assina conforme a assinatura eletrônica
de Luiz Inácio Lula da Silva em contratos totalmente sem valor com a China. A China alega que o Luiz Inácio Lula da Silva vendeu as reservas de urânio para a China, alega que Luiz Inácio Lula da Silva vendeu o petróleo brasileiro aos chineses. E isto tudo não procede porque não há nenhuma vigência no Senado e na Câmara de Deputados. E a China vem tomar com a sua armada naval nos portos do Rio de Janeiro, nos portos do Atlântico, no território que ele quer tomar posse. Eles vão invadir a Bahia e 16 estados do Nordeste. E Estados Unidos da América e a Quarta Frota, o Exército e a Marinha Brasileira não vão permitir. Estamos já com a captura e detenção imediata de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, senadores comunistas do PDT, do PSOL e de partidos políticos que se engajaram querendo estabelecer lawfare, guerra jurídica, alegando que estão em processo constitucional e pedindo a representantes apócrifos que não existem mais, ONU e vários outros fóruns que foram caçados por serem detectados que fazem parte desta trama dos BRICS. Maiores informações, entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix é meu nome e sobrenome, oscaranibotiapano@gmail.com, Mercado Pago. E o meu Pix é o meu CPF também, 510-466-44734, plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Já identificamos. Não há representatividade consular nos Estados Unidos da América. Está expulsa a embaixadora do Brasil. Não há conversa com o Brasil. Brasil está na mão de um plágio, de um estelionato político, colocar um boneco, um filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que já morreu, e tem vários sósias que estão aí a um script estabelecido pelas emissoras de televisão, a Fundação Roberto Marinho, a TV Globo dos filhos do Roberto Marinho e todos os que com ele confabulam. Âncoras, todos já com vastas provas, documentadas por vídeo e áudio, que já estão em processo para as suas responsabilidades internacionais. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Gratidão. Contra Alexandre de Moraes, o que é uma ação, a revista observa, lembra? É uma ação usada. Muito bom dia, 26 de julho de 2025, horário 1h da madrugada, 44 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Anibotiapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, arbitragem internacional, na investigação da ORCRIM ONU, 196 países, nos planos quinquenais da reunião quinquenal de funcionários públicos do Executivo, Parlamento e Judiciário que se perpetuaram em administração de perpetuar feudos do narcotráfico, da administração de guetos
pequenos conglomerados de prisão e colocar hambrura em países, em 196 países, subornados à China, à Rússia, ao Irã e, entre outros, torturadores, gestores de medidas opressivas e imorais praticadas na ONU. Todos estes se encontram já com suas capturas determinadas no planeta e estamos procedendo na América do Sul, na América Central e no Caribe, em 17 países. Já houve confronto no México, a Inglaterra ela está envolvida, a França está envolvida, a Europa está envolvida no narcotráfico, nas bases para perpetuar estes feudos terroristas que estão fazendo um flagelo na humanidade, estabelecidos a branquear dinheiro no sistema financeiro da República Federativa do Brasil. Estamos com a Lei Magnificat, a Lei EPA, em todo o território da América do Sul, principalmente na República Federativa do Brasil, onde já encontramos a operacionalidade do Judiciário e já temos a cabeça dos principais expoentes. Então, o primeiro mandatário, o general em chefe das tropas do Pentágono, da NATO, da OTAN, da Quarta Frota, do Comando Sur e também de todos os 123 países com seus exércitos, Marinha Aeronáutica do Tribunal Penal Internacional, que já cercou a América Central, a América do Sul, Atlântico e Pacífico com os seus porta-aviões nucleares já em posição de atividade, está tomando posição hoje, dia 26 de julho de 2025. O senhor Trump vem tomar café da manhã com o senhor Bolsonaro, no Distrito Federal em Brasília. Vem com sua equipe da Casa Branca a estabelecer o escritório de comando, a defesa contra o narcotráfico de 17 países localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe, estando sediado no território da República Federativa do Brasil, monitorando a Tríplice Fronteira e estabelecendo sanções ao narcotraficante que tem sanções de prisão de eterno com o seu GovBR, Luiz Inácio Lula da Silva, todo o seu manifesto de ministros, de senadores, deputados e partidos políticos que já têm vasta folha corrida e já estão aguardando a chegada do senhor Trump, que se fará no dia de hoje, dia 26 de julho de 2025, a partir da sua chegada, que não está estabelecida ainda, mas que no momento é 1h da madrugada, 48 minutos. Então já estamos advertindo a toda a população da República Federativa do Brasil que os Estados Unidos da América, com suas frotas, a maior frota é a Quarta Frota, que ela está rodeando a América do Sul, América Central e Caribe. Já tudo tomado. Já foi tomada Venezuela, Colômbia e México. E já estão todos advertidos, já houve embate, o México derrubou um avião americano, já estão tomadas todas as sanções e todos os comportamentos contra o narcotráfico local. Não há o que parolar, não tem o que conversar. São sanções
legais de 196 países atingidos pela Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e várias facções dos narcotráficos mexicanos, colombianos, bolivianos, paraguaios, uruguaios, chilenos, todos os covis de terratenientes, adidos militares da China, da Rússia, do Irã, estão todos já sabidos das suas detenções a serem levados para interrogatório, e também os 400 dirigentes das forças especiais dos Dragões do Irã, que se localizam em 26 estados e no Distrito Federal. Todos já com suas residências, documentações, tudo já sabido. Então, temos já o posicionamento e as sanções estabelecidas ao Brasil Gov.br, chefiada por Luiz Inácio Lula da Silva, narcotraficante, detentor de bombas atômicas e enriquecimento de urânio, que ele pretendeu estabelecer em toda a América do Sul e a América Latina os terroristas empossados no parlamento, no governo de estados e nas prefeituras de 5.070 municípios. Todos já todos formatados a terem que colaborar. Quem não colaborar é considerado parte desta trama mundial que quis se perpetuar no narcotráfico local. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica já estão cientes. As embarcações da China que querem tomar de assalto a Petrobras do Rio de Janeiro, onde eles querem transportar o petróleo brasileiro que não compraram, que fizeram contratos de gaveta com Luiz Inácio Lula da Silva, e a escolta destes elementos através de navios de guerra será produzido através de guerra marítima localizada no Pacífico e no Atlântico. Então, o embate já está e o QG será em Brasília, no Consulado-Geral dos Estados Unidos, onde estará todo o alto comando das forças-tarefas da NATO, da OTAN, do Pentágono, da Quarta Frota e de 123 países do Tribunal Penal Internacional, signatários da intervenção da América do Sul, na América Central e ilhas, tudo Pacífico e Atlântico. Já estamos posicionados. Então, já o senhor Trump se fará presente no dia 26 de julho de 2024 para tomar café com o senhor Bolsonaro. Se determinará o posicionamento do senhor Bolsonaro como cônsul-geral dos Estados Unidos da América no Consulado-Geral dos Estados Unidos. Há o combate ao narcotráfico, aos terroristas em todo o território brasileiro e também de fronteiras secas com o Brasil e o Caribe. Todos já identificados. E as sanções de país narcotráfico é o Brasil. Como se pretende poupar a população, não podemos permitir que eles se estabeleçam querer destruir os chineses e os russos,
o Hamas, o Hezbollah e os dragões do Irã, destruir e botar fogo em 2.300.000 favelas, em 26 estados e no Distrito Federal. Temos que poupar a vida destes cidadãos brasileiros que iam ser vítimas da intervenção militar da China, da Rússia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Champano, interventor do Tribunal Penal Internacional, na segunda gestão, em que ficou estabelecido que não permitiremos a divisão do território da República Federativa do Brasil. O primeiro que tentou foi Fernando Henrique. Faliu o Brasil 5 vezes. Dividiu o Brasil como se fosse uma pizza. E agora este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, pretendendo tomar 16 estados do Nordeste a partir da Bahia. Ele quer estabelecer toda aquela área que produz matérias, toda a cadeia polipéptica de minérios à disposição da China, da Rússia e do Irã. Não permitimos. Ninguém vai tirar nenhum minério. Estão tudo cancelados, contratos de gaveta, apócrifos que não passaram pelo parlamento brasileiro e que foram todos enganados. Então, Alcolumbre, Gubota, todo mundo na prisão. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-44734. Banco Plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. E já estamos em providências de captura, detenção. Muito boa noite, muito boa noite. Assistindo em pauta, Eliane Cantanhede e também a comitiva de senadores que vão para os Estados Unidos, Jacques Wagner, quem mais? Rogério Carvalho, Carlos Viana, Nelsinho Tradi, Fernando Farias, Espiridião Amin. Prestem atenção. Estamos com denúncias internacionais dos ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. À época, o senhor ministro, que não está com o nome na lista das sanções internacionais, são sanções de governos, não é o governo dos Estados Unidos da América. São sanções de governos, plural, 196 países que deram ciência ao senhor Fuchs na ONU. O senhor Fuchs foi chamado à ONU. Chamaram qualquer um que fosse lá saber e entender das sanções que seriam proletadas ao Supremo Tribunal Federal. O senhor Fuchs foi lá e recebeu essa informação. Então, de lá para cá, centenas de países fizeram suas arguições através de procedimentos em litigantes dos seus redutos de justiça arbitral em Portugal,
com a chancela do Ministério das Relações Exteriores, tomando em consideração os vereditos dos operadores da lei. Para você ter uma chancela de um tribunal arbitral, você vai julgar a tua especialidade. Qual é a tua especialidade? Você tem especialidade em direito constitucional? Ótimo, você vai falar sobre direito constitucional. É tua perícia. Mas você não pode julgar como se fosse um juízo normal, um instrumento arbitral internacional que requer específicos profissionais nas suas capacidades técnicas em compor o juízo arbitral. E pelo fato que foi feito em Portugal, foi feito mal feito. Então aqueles que se prejudicaram e que fizeram os seus pagamentos na Inglaterra ao juizado arbitral do Gilmar Mendes, entraram com dolo por os componentes da arbitragem em que julgaram empresas de insumos fiscais que eles devem à Receita Federal do Brasil, que fossem colocados ao juizado arbitral. E todo juizado arbitral, ele traz um laudo, e esse laudo corresponde à chancelaria internacional, que vai ver a sentença de cada juiz e vão ver quem são esses juízes específicos. Então, se todo mundo perdoou dívidas do CARD, dívidas da Receita Federal, impostos, no Brasil, através de arbitragem internacional homologada na Inglaterra, cometeram crime. Então, o Tribunal Arbitral, sediado em Portugal de Gilmar Mendes, cometeu crimes tributários internacionais e outros também. Então a bronca não é dos Estados Unidos da América, é do complice de 196 países que compõem a ONU e que foi dito para o Fux que eles cometeram crimes por darem sentença arbitral em crimes de ações pecuniárias, de pagamentos não efetivados, de impostos, sanções financeiras, delipêndio, etc., que não cabe aqui colocar nem quais são as empresas, mas foram muitas, e muitas pagaram propina, homologaram, e fica aqui como se eles não têm nenhum débito. Pois, pasmem, todos os que utilizaram o juízo arbitral de Portugal, do Gilmar Mendes, homologado na Inglaterra, e que receberam pagamento de propinas na Inglaterra, está sem efeito.
Então, além deles terem que ressarcir o dinheiro que foi cobrado a essas empresas brasileiras, a esses empresários, os empresários vão ter o ônus de pagar dobrado ao fisco brasileiro. E eles vão ter as suas capturas, prisão, por darem laudos que são crime. Operadores da lei do crime. Você vai chegar e vai dizer, não, você não deve nada à Receita Federal Brasileira. Você vai pagar, vai dar um dinheirinho lá na Inglaterra e você tá safo. Eu vou homologar numa instituição do Ministério de Relações Exteriores e com esse laudo eu apresento na Receita Federal, apresento no Supremo Tribunal Federal e fica por isso mesmo. Negativo. Então a captura de vocês, ela vem com camalhaços de provas. Você não pode chegar para um juiz da Suprema Corte de qualquer país e dizer que ele está na lei Magnificat, na lei EPA, e que ele tem o compliance mundial, que você não pode ter nenhum tipo de negócios com ninguém no planeta. Entendeu? É muito forte isso. Você tem que ter homologações de crimes efetuados. Entendeu? Então, o crime é uma sentença contumaz, ou seja, houve um crime aqui, houve um crime no outro país, no outro país, no outro país, 196 países, vocês cometeram crime, continuado, contumaz. E por incrível que pareça, todos eles caracterizados com centenas de milhões de prejudicados. E agora? Vocês vão ter que ressarci-los. E vocês vão ter todos os seus bens em qualquer lugar do planeta confiscado. E ainda vão ter que pagar. Então é isso que está sendo feito. Não é um capricho. Não é o sujeito chegar, o Lula chegar e dizer assim, eu vou fazer a lei Magnificat contra o presidente da Argentina, contra o presidente dos Estados Unidos, contra os meus desafetos que eu tenho por aí, porque eu quero que todo mundo tenha a sentença da lei EPA e da lei Magnificat. Comeu merda! Se trata de um crime, o pior que vocês projetaram. Então, os que estão sentados no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal estão com captura pela Interpol, pela Europol. Não tem lugar no planeta para vocês. E nem dos seus parentes, porque todos eles estão envolvidos. O escritório dos seus parentes. Eles colocaram as suas assinaturas. Participaram. Juízes auxiliares assinaram, participaram. Agentes da Polícia Federal assinaram, participaram. Não é pegar e dizer você está dentro da lei Magnificat, você está na lei EPA, você cometeu um crime com os Estados Unidos da América. Não! Você cometeu com os Estados Unidos da América, sim, mas com 196 países. E aí você diz, eu não fiz, não, fez. O sujeito que ele ia operar pela transmissão de internet, o sistema dele não funciona. Por quê? Porque você derrubou o sinal.
da cirurgia. E aí, como é que fica? O sujeito morreu na mesa de operações? Você mandou a Anatel tirar do ar? Derruba esse sinal. Hein? Não é isso que você fez, seus filhos da puta? Vocês estão pensando o quê? Que aqui é capricho, seus filhos da puta? Vocês estão pensando que aqui tem gente brincando? Nós estamos numa guerra mundial por causa desse filho da puta que ele diz: nós estamos com um acordo com a China em que nós vamos desenvolver energia para o resto da vida. Nós não temos bomba atômica, a nossa Constituição não permite a bomba atômica, não podemos ter nada com bomba atômica, mas você quer energia infinita. Então você, para ter energia infinita, você tem elementos atômicos, que têm maior implosão e explosão do que as bombas atômicas. Entendeu, seu ignorante filha da puta? Então você é um alvo. E que nós vamos chegar aqui com a NATO, com a OTAN, com o Pentágono e vamos mandar para o fundo do mar o porta-aviões chinês, o navio de guerra chinês, porque ele veio aqui buscar o petróleo. Ele veio aqui buscar petróleo que não pagaram, que você prometeu, Lula. Você assinou tratado. Então, se você assinou tratado, ele veio aqui escoltar o petróleo roubado por você, seu filho da puta. Esse tratado não foi homologado pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Foi uma coisa tua. E agora, filha da puta? Teus filhos fugiram. O pessoal do Supremo fugiu. Porque sabem da pica que vem aí. Hein? E nós vamos ter que tirar o chinês aqui, na bala, na porrada, no míssel. Seu filho da puta! E você diz, é lawfare. Que lawfare, filha da puta? É tiro e bomba! Entendeu? E aí você bota esses filhos da puta a dizer, o último a errar é o Supremo. O sujeito manda pegar o passaporte do cara e diz, você não pode viajar. E ele não se faz responsável pela tutela e curatela do passaporte, ou seja, não está com ele. Ele não sabe se o sujeito pode sair ou não sair do país. Porque ele não assinou, ele não fez um processo. Ele é um filho da puta! Entendeu? Ele acha que ele falou, tá falado. Não é assim da boca pra fora, seu ignorante filha da puta! Não é um problema de comunicação? Você quer que todos façam o teu trabalho? Você não é juiz porra nenhuma! Você é um cara metido aqui porque tem uma carteirinha de juiz. Você é juiz, seu infeliz, filho da puta incompetente! Entendeu? Se não sabe, procura quem saiba. Mas você botou a cabeça, os pés pelas mãos e agora tá em cana. Você e tua família. Entendeu? Tô sendo claro? Em pauta, Catanhede. 25 de julho de 2025, 20h44.
Vocês são um bando de ignorantes! Fofoqueiros, filho da puta! Todo mundo encana aí! Na TV Globo! Todo mundo! E todos os que confabularam as organizações Marinho com seus âncoras através de posicionamentos de manipulação, de interpretação, de não querer dar leitura aos fatos de intervenção na República Federativa do Brasil, os coloca em plena advertência e captura como mentores de opinião pública. Não são jornalistas, não têm liderança de opinião pública, são meros agregados de famílias feudais, de grupos de esquerda, todos narcotraficantes terroristas. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralize isso. E atenção todos vocês, cidadãos, que se encontram na Praça dos Três Poderes. Permaneçam. Também todos os cidadãos que se encontram nas ruas já tomaram posição para a espera do senhor Trump, general em chefe das Forças Armadas, da OTAN, da NATO e do Pentágono, da 4ª Frota do Comando Sul. Todas as tropas especiais se encontram no território da República Federativa do Brasil. O Exército, a Marinha Aeronáutica já se posicionou. As tarefas de prestação de serviço aos Estados Unidos da América desde os tratados da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Maiores informações entraremos em contato. Selva! Bom dia, boa tarde, boa noite aos patriotas do planeta Terra, especialmente o Brasil, Brasil dos patriotas. Meus amigos e amigas patriotas, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, hoje dia 27 de julho do ano de 2025. O mestre Dinho. Estou aqui no site da Gazeta do Povo e irei nesse momento escolher um conteúdo ou uma matéria, tudo que fala sobre o presente do nosso Brasil e do planeta Terra, que o bem toda a vida vence o mal. E o mal desse sistema político atual, eles estão juntos com terroristas, traficantes e comunistas, e são contra Estados Unidos da América, e também eles são contra Israel. É o seguinte, vamos aguardar as providências, das pessoas do bem, da justiça internacional, para que esses... Eu não vou falar aqui, eu deveria falar um nome aqui bem daquele, mas eu prefiro falar a verdade, certo? Eu não posso ser o mestre Dinho, eu não posso ser quem é contra a democracia. Eu não posso ser a favor, seja quem for, que venha rasgar a Constituição Federal, que venha a realizar prisões indecentes, prisões, prisões políticos, que esses ditadores, ou ditador, não vou citar o nome porque eu não gosto de citar o nome, de nenhuma pessoa que gosta de praticar o que não deve, principalmente os ditadores, ok? Falei? Na sequência, vamos assistir esse conteúdo. É espetacular. Fonte da Gazeta do Povo. Vamos lá!
Por obra, arte e irresponsabilidade de seu presidente petista, o Brasil esticou a corda ao máximo nas provocações aos Estados Unidos. Até os aliados mais anti-americanos do sul global controlaram a língua melhor. Lula, contudo, em seu delírio de protagonismo e líder de uma nova ordem global, resolveu tomar a frente na batalha. E fez por onde provocar os americanos. Logo no início do terceiro mandato, em 2023, Lula disse que os Estados Unidos deveriam parar de incentivar a guerra e buscar a paz. Semanas depois, criticou duramente as sanções americanas à Venezuela, dizendo que eram piores do que a guerra e que matavam mulheres e crianças. Em visita à China, criticou o dólar como moeda padrão global. Quem foi que disse que o dólar seria a moeda de referência? Foi a pergunta de Lula, que passou a ser repetida por toda a parte. Mais recentemente, até o ministro das Relações Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, apontou o dedo para Lula. Foi dele a ideia de desafiar o dólar dentro do bloco do BRICS. Como se tivesse carta branca e imunidade, Lula seguiu criticando organismos como o FMI, o Banco Mundial e o sistema financeiro liderado pelos americanos. Em relação ao conflito no Oriente Médio, hesitou em condenar os terroristas do Hamas, mas não poupou críticas a Israel e aos Estados Unidos. Tentou aprovar uma resolução de paz no Conselho de Segurança da ONU, que foi vetada pelos americanos. Lula disse então que era preciso acabar com esse poder de veto. Diante do conflito de Israel com o Irã, também criticou a participação americana. Em fevereiro deste ano, Lula disse que os Estados Unidos não têm compromisso com o meio ambiente e sugeriu que Trump nem deveria comparecer na COP30 por não cumprir compromissos climáticos. Veio a ofensiva tarifária de Trump, que no início poupou bastante o Brasil. Achando que estava imune às sanções porque os americanos têm superávit comercial com a gente, Lula seguiu em tom desafiador. Em fevereiro deste ano, numa reunião preparatória para o BRICS, o petista disse que o Brasil e o bloco estavam comprometidos em acabar com o domínio do dólar americano no comércio global e que este objetivo será perseguido custe o que custar. No dia 6 de julho, Trump anunciou que aplicaria tarifas adicionais de 10% a países alinhados às políticas anti-americanas do BRICS. No dia seguinte, Lula reagiu e disse que não era sério o presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos ameaçar o mundo pela internet, que o mundo não quer um imperador. E continuou o discurso anti-americano, defendendo a união de países de forma multilateral para fazer frente às tentativas de coerção unilateral no comércio. O economista Daniel Vargas, colunista do programa Última Análise aqui da Gazeta do Povo, sublinha que esta postura agressiva de Lula contra Trump é o que mais explica a situação delicada do Brasil hoje. Em relação a outros países, a teoria do louco, do Madman Theory, irracional, imprevisível, pode até estar sendo usada por Trump para forçar melhores condições de comércio com outros países. Mas com o Brasil seria diferente. Acompanhe a análise de Vargas. Infelizmente, eu creio que o que está acontecendo com o Brasil não é simplesmente um jogo racional, estratégico, em que eu vou dobrar a aposta, ameaçar daqui, mesmo sabendo que eu tenho uma vantagem econômica e comercial histórica com esse país, mas que me permita ali renegociar algumas condições para chegar a um novo ponto de equilíbrio mais vantajoso. Eu não creio que é isso que está acontecendo com o Brasil. Eu acho que o que acontece com o Brasil agora é uma disputa ideológica pessoal, em que o Brasil, como o próprio Scorsin mencionou, está sendo visto como um case de como os Estados Unidos irão tratar aqueles que afrontam, que desafiam, que hostilizam e que querem, de certo modo, criar estruturas, apoios que ameacem alguns dos interesses mais fundamentais dos Estados Unidos. Então, essa Madman Theory pode até explicar o que o Trump tem feito com a China, com a Indonésia, com o Japão, com o Reino Unido, todos os países com os quais ele conseguiu algum acordo. Mas, sinceramente, eu acho mais fácil agora os Estados Unidos fazerem um acordo com a Rússia do que com o Brasil. A que ponto chegamos? Mais fácil uma negociação entre Rússia e Estados Unidos do que entre Brasil e os americanos. A história está repleta de casos de povos que se rebelaram contra um domínio mais forte e foram punidos exemplarmente. Aconteceu com Jerusalém, Cartago e Corinto durante o Império Romano, acontece atualmente em Gaza.
Chega um momento em que um governante poderoso, diante dos constantes desafios e ataques de uma província, resolve agir de forma implacável para dar exemplo e dissuadir outros de seguir o mesmo caminho. Esse exemplo público reforça a autoridade do tirano por meio do medo e, infelizmente, Lula colocou o Brasil na rota de colisão com quem ele mesmo chama de imperador do mundo. E o anão segue desafiando o gigante. Fará todos os brasileiros pagar caro. Já estamos colhendo as duras consequências dessa afronta. Lula vai embora, mas vai deixar a conta para todos nós. Olha, conteúdos como esse que você acabou de assistir, você só encontra na Gazeta do Povo, um jornal independente que traz notícias bem apuradas e análises inteligentes, feitas por um time que pensa como você e quer ver o Brasil crescer. E o melhor, você pode assinar agora por apenas R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. Isso mesmo, 80% de desconto para ter na palma da sua mão um jornal que respeita a sua liberdade e oferece conteúdo de qualidade. É informação para ler, pensar, aprender e até compartilhar com quem você quiser. Acesse agora gazetadopovo.com.br/oferta, escaneie o QR Code na tela ou clique no link da descrição e aproveite essa oportunidade. Não deixe para depois, assine agora, aproveite essa oferta especial. R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses para assinar a Gazeta do Povo. Leia um grande jornal novamente, no momento em que o Brasil precisa da verdade. Basta clicar no botão que está aparecendo na sua tela para garantir acesso ilimitado à Gazeta, com 90% de desconto. Escolha a melhor informação para você e para sua família. Nós lutamos pelo futuro que o Brasil merece. Gazeta do Povo. Meus amigos e amigas, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano e também o mestre Dinho. Eu estou aqui, no site da Gazeta do Povo. Então, eu escolhi aqui um conteúdo, do momento, ok? Que também vocês acabaram de assistir, ok? Eu quero os meus agradecimentos à Gazeta do Povo. Eu sou assinante, ok? Mestre Dinho. Meu nome é Edmundo Amado, certo? Então, tem os canais, eu sou conhecido como Mestre Dinho, Dinho Amado, ok? E Edmundo Amado porque eu sou cantor e compositor gospel. Então eu estou aqui também aqui vendo, ok? Então é um áudio. É um áudio que fala, certo, daquele dia 8 de janeiro, tá chegando a verdade, ok? São vídeos, mais vídeos, que esse sistema político caótico e melancólico mentiu e é feio, certo? Então, falar de um mentiroso, falar de um ditador ou ditadores, certo? Eu prefiro, eu vou aqui repassar o áudio, ok? Presta atenção, meus amigos e minhas amigas patriotas. Vamos lá! Não se sabe como ocorreu o vazamento desse vídeo e de que fonte veio, mas o fato é que ele se encontra em poder do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que acabou de vazar para o mundo a trama sórdida, meticulosamente urdida e executada. As cenas são suficientes para destruir toda a narrativa de golpe.
mostrando que foram contratados agitadores profissionais bem treinados, dando sinais claros de que eram militares bastante disciplinados e adestrados, pois depois da missão cumprida, a fuga se deu de forma extremamente bem organizada pelos fundos dos prédios, em rapéis impecáveis, deixando bem claro que a ação urdida não foi praticada por vândalos comuns, senão por profissionais gabaritados e bem treinados. As ações filmadas foram observadas pelo perito criminal Luiz de Barros Lima, do Rio de Janeiro, que foi taxativo quanto à alta qualificação da corja que simulou a vandalismo. Esse vídeo precisa chegar a cada cidadão em dentro de 1 hora. Está aí a prova concreta de que tudo foi a armação da esquerda. O mestre Dinho, eu não vou passar esse vídeo. Eu já coloquei aí no Facebook, né? já coloquei aí no Instagram, etc. É porque essa live aqui, ela já está bem organizada. Eu pedi a permissão ao juiz Oscar, certo? Para, no canal Dinho Amado e no canal Deus, Pátria e Família, eu o mestre Dinho colocar matérias da Gazeta do Povo. Porém, meus amigos e amigas patriotas, vocês ouviram o áudio. Meus amigos e minhas amigas, eu quero aqui novamente agradecer a Gazeta do Povo. Ok? Os meus agradecimentos, ou melhor, gratidão do mestre Dinho. Hoje, dia 27 de julho do ano de 2025. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.